Parte 3. Capítulo 5. A proteção internacional da pessoa humana, áreas específicas. 1. Direito internacional humanitário. O direito internacional humanitário, também conhecido como direito humanitário ou direito de Genebra, é o ramo do direito internacional e do direito internacional dos direitos humanos que visa a reduzir a violência inerente aos conflitos armados, limitando o impacto das hostilidades por meio da proteção de um mínimo de direitos inerentes à pessoa humana e pela regulamentação da assistência às vítimas das guerras, externas ou internas. O objetivo desse ramo do direito é para o de minimizar os efeitos deletérios dos conflitos armados sobre a dignidade humana. Aliás, o autor em apreço define o direito humanitário como a reunião de postulados, normas e condutas, jurídicas ou não, empreendidas pelos seres humanos buscando a diminuição dos danos provocados pela guerra. 1,1. Histórico e principais convenções internacionais na matéria. Desde a antiguidade, há normas que visam a limitar a violência própria dos conflitos armados. O Código de Manu, por exemplo, proibia o uso de determinadas armas e os ataques a certas pessoas como os indivíduos desarmados, e locais como as plantações e moradias. Na Idade Média, a Igreja Católica determinava a proibição de hostilidades em certos dias santos e horários e a neutralidade de lugares sagrados, de colheitas e de não combatentes como os clérigos, os peregrinos e as mulheres. Entretanto, a efetiva formação do direito humanitário teve impulso apenas a partir do século XIX. À época, os conflitos armados tornavam-se mais destrutivos, na esteira do progresso tecnológico calcado na Revolução Industrial. Ao mesmo tempo, o mundo era marcado pela propagação de ideias humanistas, vinculadas às premissas defendidas pelo Iluminismo e que se difundiam pelo mundo a partir de movimentos como a Revolução Francesa. Com isso, começava a emergir uma maior preocupação com a consagração de preceitos voltados à proteção da dignidade humana, fato que, aliás, ocorria também em outros campos, a exemplo das relações de trabalho. Foi nesse contexto que o suíço Henri Dunant publicou o livro, Uma Lembrança de Solferino, Un Souvenir de Solferino, contendo suas impressões das atrocidades ocorridas na Batalha de Solferino, levada a cabo entre forças da França e do Piemonte por um lado, e da Áustria por outro, em 1859. Na obra, Dunant defendia tanto o estabelecimento de normas internacionais voltadas a proteger a pessoa na guerra como a criação de grupos nacionais e de uma organização internacional que permitisse melhorar as condições de vida durante os conflitos armados e auxiliar suas vítimas. As ideias de Dunant resultaram na criação, em 1863, do Comitê Internacional e Permanente de Socorros dos Feridos Militares, precursor do movimento que viria a ser conhecido como Cruz Vermelha. Resultaram também na assinatura, em 1864, do primeiro tratado dedicado a reduzir o impacto da guerra sobre a vida humana, a Convenção para a Melhoria da Sorte dos Feridos e Enfermos dos Exércitos em Campanha, cuja celebração é o principal marco do efetivo aparecimento do direito humanitário e referência também do próprio processo de internacionalização dos direitos humanos como um todo, por ter sido esse um dos primeiros diplomas jurídicos de direito internacional a se preocupar expressamente com a proteção da pessoa. Com a Segunda Guerra Mundial, ficou evidente a necessidade de fortalecer a proteção da pessoa por ocasião dos conflitos armados. Em decorrência dessa percepção, foram assinados, em 1949, os 4 principais tratados de direito humanitário conhecidos genericamente como Convenções de Genebra, todos promulgados no Brasil pelo Decreto 42.121, de 1957. Tais atos internacionais são os seguintes: Convenção para a Melhoria da Sorte dos Feridos e Enfermos dos Exércitos em Campanha, Convenção 1. Convenção para a Melhoria da Sorte dos Feridos, Enfermos e Náufragos das Forças Armadas no Mar, Convenção 2. Convenção relativa ao tratamento dos prisioneiros de guerra, Convenção 3. E Convenção relativa à proteção dos civis em tempo de guerra, Convenção 4.
Após a Segunda Guerra, certos tipos de conflitos armados que não necessariamente envolviam mais de um Estado tornaram-se mais frequentes na ordem internacional e passaram a conviver com as chamadas guerras clássicas. Era o caso das guerras revolucionárias, das guerras de libertação nacional e das guerras civis. Com isso, tornou-se necessário atualizar as Convenções de Genebra, o que foi feito por meio de 2 tratados, celebrados em 1977 e promulgados no Brasil pelo Decreto 849, de 1993, o Protocolo Adicional às Convenções de Genebra relativo à proteção das vítimas de conflitos armados internacionais Protocolo 1 e o Protocolo Adicional às Convenções de Genebra relativo à proteção das vítimas de conflitos armados não internacionais Protocolo 2. O Protocolo de Genebra 1 estende o escopo do direito humanitário aos conflitos armados nos quais os povos lutam contra a dominação colonial, a ocupação estrangeira e os regimes racistas, no exercício do direito de autodeterminação dos povos consagrado na Carta das Nações Unidas e na Declaração sobre os Princípios de Direito Internacional referente às relações de amizade e cooperação entre os Estados, sempre em conformidade com a Carta da ONU. Ao mesmo tempo, o Protocolo de Genebra 2, art. 1, amplia a aplicação do direito humanitário aos conflitos que se desenrolem em território de uma alta parte contratante, entre as suas forças armadas e forças armadas dissidentes ou grupos armados organizados que, sob a chefia de um comando responsável, exerçam sobre uma parte do seu território um controlo tal que lhes permita levar a cabo operações militares contínuas e organizadas e aplicar o referido protocolo. Cabe destacar, porém, que o Protocolo de Genebra 2 não se aplica às situações de tensão e de perturbação internas tais como motins, atos de violência isolados e esporádicos e outros atos análogos que não são considerados como conflitos armados. Com isso, o direito humanitário passa a referir-se diretamente a diversos tipos de conflitos internos, embora suas normas continuem a não incidir sobre outras situações conflituosas como o combate ao crime organizado quando fora das hipóteses mencionadas nos protocolos. Por fim, em 2005, foi aprovado o Protocolo Adicional às Convenções de Genebra de agosto de 1949, relativo à adoção de emblema distintivo adicional Protocolo 3 promulgado no Brasil pelo Decreto 7.196, de 2010. O Protocolo 3 passou a reconhecer como emblema distintivo adicional aos emblemas distintivos das Convenções de Genebra, um quadro vermelho com a forma de quadrado apoiado sobre a ponta, sobre fundo branco, chamado de emblema do terceiro protocolo. Cabe destacar que tais emblemas visam a indicar pessoas, bens e instalações protegidas pelas normas de direito humanitário e incluem símbolos conhecidos internacionalmente como a cruz vermelha sobre fundo branco e o crescente vermelho sobre fundo branco. Atenção, em qualquer caso, incidem as normas gerais do direito internacional dos direitos humanos a todos os conflitos, mesmo aqueles aos quais não se aplique o direito humanitário ou em que a incidência deste seja duvidosa ou objeto de contestação, como na chamada guerra contra o terror. 1,2. Noções gerais. O objetivo principal do direito humanitário é limitar a violência que é inerente à guerra. Nesse sentido, o Direito de Genebra não pretende eliminar toda a hostilidade que marca os conflitos armados, mas restringi-la, evitando que as ações militares atinjam pessoas e bens que não estejam envolvidos, direta ou indiretamente, de forma temporária ou permanente, nas hostilidades. É, portanto, um ramo do direito que se aplica apenas por ocasião dos conflitos armados, externos ou internos. O direito humanitário, Direito de Genebra, não se confunde com o Direito da Haia, embora algumas de suas normas acabem coincidindo no objetivo de proteger a pessoa humana. O Direito de Genebra tem como foco principal a proteção das vítimas da guerra. Já o Direito da Haia, também conhecido como Direito de Guerra, é voltado à regulamentação das operações militares, estabelecendo os direitos e deveres dos beligerantes nos combates.
Ambos têm relação com as cidades onde foram travadas as principais negociações nas respectivas matérias e onde ainda hoje estão sediadas algumas das principais entidades vinculadas a esses ramos do direito, como Genebra, na Suíça, onde fica o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, CICV, e a Haia, Holanda, onde estão a Corte Internacional de Justiça, CIJ, e o Tribunal Penal Internacional, TPI. 1.2,1. Princípios do direito humanitário. Os princípios do direito humanitário são objeto de especulações da doutrina. Para Rezec, o direito de Genebra tem 3 princípios: o da neutralidade, pelo qual a assistência humanitária não pode ser vista como intromissão no conflito; a não discriminação, segundo o qual suas normas se aplicam a todas as pessoas, sem distinção de qualquer espécie; e a responsabilidade, pelo qual o Estado é o responsável pela aplicação das normas de direito humanitário, não os indivíduos que fazem parte da tropa. Para Iepes Pereira, o direito humanitário funciona de acordo com o princípio da humanidade, pelo qual os meios empregados nos conflitos armados devem ser somente os necessários para pôr o inimigo em posição de rendição, devendo os contendores, portanto, procurar provocar o menor dano possível à pessoa e ao patrimônio. Entendemos que o direito humanitário efetivamente tem como princípios a neutralidade, a não discriminação e a humanidade. Entendemos também que as convenções de Genebra se aplicam a qualquer tipo de conflito armado, externo ou interno, ainda que o estado de guerra não seja reconhecido por uma das partes, ou que uma eventual ocupação militar não encontre resistência, devendo as suas normas serem, portanto, aplicadas em qualquer circunstância. Por fim, encontram-se protegidos pessoas, bens e instalações fora de combate ou que não estejam envolvidos nas hostilidades, desde que realmente não atuem em funções militares, caso em que perderão a proteção a que fazem jus. Adicionalmente, entendemos que o princípio da responsabilidade não mais se refere apenas ao Estado, mas também ao corpo da tropa, que passou igualmente a ser responsável pela aplicação das normas de direito humanitário, podendo inclusive sofrer sanções por sua violação, determinadas por cortes nacionais ou por tribunais internacionais. Refere-se também a outros indivíduos, militares ou civis, aos quais possa ser imputada a violação de normas de direito humanitário. De resto, como o direito humanitário é vinculado ao direito internacional dos direitos humanos e à área dos direitos humanos como um todo, entendemos que os princípios aplicáveis à proteção e à promoção da dignidade humana são igualmente válidos para o direito humanitário, como a universalidade, a transnacionalidade e a imprescritibilidade. Cabe ressaltar, aliás, que as normas de direito internacional dos direitos humanos que visam a proteger e a promover a dignidade humana em todas as circunstâncias também se aplicam aos conflitos armados, pelo que podemos afirmar que existe uma complementaridade entre ambos os ramos do direito. Essa complementariedade, bem como a efetiva aplicação do direito internacional dos direitos humanos às guerras, é evidente diante dos chamados direitos de crise que disciplinam os momentos de emergência que podem ser vividos pelos povos. Pacto dos Direitos Civis e Políticos, art. 4. Mais exatamente, os direitos de crise aplicam-se em situações graves e excepcionais, em que a própria existência do Estado esteja em risco, como um conflito armado. Nesses momentos históricos pode haver a derrogação de determinados direitos. Entretanto, os direitos previstos no artigo 4º do Pacto dos Direitos Civis e Políticos são inderrogáveis em qualquer circunstância e, portanto, devem ser reconhecidos inclusive em momentos de guerra. Tais direitos são, o direito à vida e a proibição da pena de morte quando previamente extinta, a proibição da tortura e de outros tratamentos desumanos, cruéis ou degradantes, a proibição de todas as formas de trabalhos forçados, a proteção contra a prisão pelo descumprimento de uma obrigação contratual, a anterioridade da lei penal e a proibição da retroatividade da lei, salvo em benefício do réu, o reconhecimento da personalidade jurídica da pessoa e a liberdade de pensamento, consciência e religião. Interessante notar que tais direitos coincidem com algumas obrigações básicas do direito humanitário constantes das Convenções de Genebra.
Em todo caso, porém, entendemos que o artigo 4 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, quando aplicável a uma guerra, é completado pelas Convenções e Protocolos de Genebra. Lembramos, finalmente, que o direito humanitário é ramo do direito internacional e, por isso, incidem sobre o direito de Genebra princípios do direito das gentes como o Pacta Sunt Servanda, a boa-fé e a ênfase na promoção da dignidade humana. 1,3. Pessoal protegido. Sucintamente, são protegidas todas as pessoas, militares ou civis, que não estão participando ou tenham cessado de participar nas hostilidades. Ou seja, protegem-se os não combatentes e os combatentes fora de combate. Dentre as categorias de indivíduos expressamente protegidos pelas Convenções de Genebra, encontram-se as seguintes: os feridos, os doentes, os náufragos, os prisioneiros de guerra e os civis. Também são protegidos o pessoal do serviço de saúde e dos serviços de socorro, conhecidos como pessoal sanitário, como os médicos, os enfermeiros e os responsáveis por meios de transporte empregados em ações humanitárias, os religiosos, militares ou civis, os jornalistas e os mortos. Dentro do pessoal protegido tem prioridade de socorro e gozam de proteção especial as crianças, as mulheres grávidas, as parturientes e as mães de lactentes ou com filhos de tenra idade, isso é, de pouca, jovem idade. Cabe ressaltar que os direitos a que fazem jus as pessoas protegidas apontadas neste ponto são irrenunciáveis por serem decorrentes da dignidade que lhes é inerente. 1,4. Principais normas. Não é possível, no espaço limitado desta obra, analisar a maior parte das normas de direito humanitário. Em todo caso, apresentaremos algumas de suas normas que entendemos essenciais para a melhor compreensão de seu real escopo. Fundamentalmente, todos os não combatentes e combatentes fora de combate, militares ou civis, devem ser tratados com humanidade e, nesse sentido, não podem ser vítimas de atos que atentem contra sua vida e sua integridade física, como a tortura, tratamentos degradantes, experiências científicas e tomada de reféns. Os feridos e doentes que estejam em poder de um Estado inimigo devem ser devidamente recolhidos dos campos de batalha e devem receber os cuidados médicos apropriados, não podendo ser expostos a riscos de doenças ou ser parte de experiências científicas. Os prisioneiros de guerra devem ser, no geral, tratados dignamente pelo Estado inimigo, não podendo ser submetidos a nenhuma forma de tratamento desumano e devendo receber assistência religiosa, alimentação, vestimenta, etc. As instalações, o material e os meios de transporte voltados às atividades de assistência à saúde, bem como o pessoal sanitário, encontram-se protegidos e não podem ser objeto de ações bélicas. O pessoal sanitário eventualmente capturado deve ser tratado humanamente e libertado o quanto antes. As unidades sanitárias não podem servir como cobertura de alvos militares e não podem ser localizadas de forma a ficarem muito expostas a ataques. O pessoal, as unidades e os meios de transporte sanitários devem ser identificados adequadamente com sinais como a Cruz Vermelha, por exemplo. Por fim, os estados devem tomar todas as medidas que facilitem a ação do pessoal sanitário, não podendo, por exemplo, impor obstáculos à sua atuação. Os religiosos e o pessoal da imprensa não pode ser objeto de qualquer ato hostil, bem como os locais de culto e instalações onde atuem os órgãos jornalísticos. Os mortos deverão ser tratados com dignidade. Nesse sentido, encontram-se vedados atos de vilipêndio a seus corpos e a seus bens. As mortes deverão ser objeto de registro, e os mortos devem ser identificados e receber funeral digno por parte do Estado inimigo. Suas sepulturas devem ser marcadas e protegidas e, quando possível, seus corpos devem ser repatriados, juntamente com seus bens, ou deve ser facilitado o acesso de suas famílias às sepulturas. As partes envolvidas num conflito deverão envidar esforços para encontrar e identificar os desaparecidos da parte adversa, para o que deverão manter registros sobre as pessoas que estiveram sob sua custódia ou que faleceram em seu poder.
Em suma, são proibidas as represálias contra os feridos, doentes, náufragos, detentos, pessoas, equipamentos e material protegidos pelas Convenções de Genebra. As populações civis e os bens de caráter civil deverão gozar de proteção especial, não podendo ser alvo de ataques. É nesse sentido que as ações bélicas devem se dirigir unicamente a objetivos militares ou não devem ser indiscriminadas, empregando meios que possam afetar amplamente a população civil, como cercos. Cabe destacar que uma pessoa ou um bem civil empregado em funções militares não se considera civil. Devem ser protegidos também os bens culturais. Os processos judiciais devem ser conduzidos por tribunais regularmente constituídos que devem se pautar pelas garantias judiciais reconhecidas pelos povos civilizados que podem ser identificadas naquelas inerentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Estão vedadas as condenações proferidas sem prévio julgamento, bem como os juízos de exceção. As normas de direito humanitário deverão ser aplicadas pelos Estados envolvidos nos conflitos, bem como por Estados neutros e por entidades nacionais e internacionais que se comprometam a cumprir as missões de assistência previstas pelo direito humanitário. Os civis também deverão velar pela observância dessas normas, não podendo, por exemplo, infligir maus tratos aos integrantes das forças inimigas. 1,5. A aplicação do direito humanitário. Papel da ONU e da Cruz Vermelha. Outros órgãos. A aplicação do direito humanitário é objeto da atenção da ONU, em vista da relação entre a proteção da pessoa nos conflitos armados por um lado, e a promoção da dignidade humana e a manutenção da paz por outro. É nesse sentido que todos os órgãos da ONU que tenham competência para tratar de matérias relacionadas aos direitos humanos, a paz e segurança internacionais podem velar pela aplicação das normas das Convenções de Genebra, tomando as providências necessárias para assegurar seu cumprimento e que, obviamente, estejam dentro de sua alçada. Tais medidas podem variar de meras recomendações de caráter não vinculante a ações militares contra os estados que violem o direito humanitário e que, desse modo, estejam transgredindo as normas internacionais relativas à manutenção da paz. A ONU inclui também órgãos específicos dedicados a assuntos humanitários competentes não só para tratar da proteção da pessoa nos conflitos armados, mas também em outros momentos de dificuldade como os desastres naturais. Nessa estrutura despontam o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários, o representante especial do Secretário-Geral para a Questão das Crianças e dos Conflitos Armados e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR. Para contribuir com o monitoramento e aplicação das normas de direito humanitário, as Convenções de Genebra estabeleceram uma conferência internacional, formada pelos Estados partes desses tratados e que se reúne a cada 4 anos, em Genebra. No período compreendido entre cada reunião da conferência, funciona um comitê permanente também sediado em Genebra. Outra entidade que pode contribuir para a aplicação do direito humanitário é o Tribunal Penal Internacional (TPI), competente para julgar indivíduos que violem as normas das Convenções de Genebra, podendo condená-los à prisão e a prestar as reparações cabíveis às vítimas. Por fim, como em todo ramo do fenômeno jurídico que envolva os direitos humanos, os órgãos internos dos Estados também devem aplicar as normas de direito humanitário. A propósito, cabe recordar que o recurso a mecanismos como o TPI depende do prévio esgotamento dos recursos internos. 5,1. O movimento da Cruz Vermelha. A estrutura que ainda tem maior destaque no campo da efetivação do direito humanitário é o movimento da Cruz Vermelha. O Movimento da Cruz Vermelha, cujo nome completo é Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, foi criado em 1863 a partir das ideias do suíço Henri Dunant, defendidas no livro Uma Lembrança de Solferino, Un Souvenir de Solferino, dentro do qual o autor registra as atrocidades ocorridas na Batalha de Solferino, em 1859, e defende a criação de uma entidade internacional, encarregada de prestar assistência aos militares feridos e doentes em caso de conflitos armados.
O termo Cruz Vermelha é uma expressão de caráter genérico. De fato, o que efetivamente existe é o movimento internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, formado não apenas por uma organização monolítica, mas por várias entidades, nacionais e internacionais, de caráter privado, mas sem fins lucrativos, unidas por princípios, objetivos, funções e filosofia comuns que são o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho e as Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. A principal dessas entidades é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, CICV, em francês Comité International de la Croix-Rouge, com sede em Genebra, na Suíça. O CICV não é nem organização internacional intergovernamental nem um órgão do governo suíço, tratando-se de entidade privada sem fins lucrativos, estruturada sob a égide do direito privado helvético, mas independente de qualquer Estado, inclusive da Suíça. Cabe destacar que o CICV tampouco se considera uma ONG, qualificando-se a si mesmo como uma entidade sui generis, de natureza híbrida, que tem caráter privado, mas que não se confunde com as ONGs. Nesse sentido, o próprio CICV lembra que sua missão, velar pela aplicação do direito humanitário, é estabelecida e reconhecida por tratados, especialmente as próprias Convenções de Genebra. O CICV lembra também que conta com privilégios e imunidades para que possa exercer suas funções, reconhecidos por tratados celebrados com Estados soberanos, por leis internas ou por tribunais nacionais e internacionais. Em qualquer caso, o CICV conta com personalidade jurídica de direito internacional, ainda que essa personalidade se considere limitada. Trata-se de personalidade reconhecida por vários estados e evidente diante de todas as competências que lhe foram atribuídas pelas Convenções de Genebra e pelos respectivos protocolos adicionais. O comitê é composto por um grupo de 15 a 25 cidadãos suíços. É competente para cuidar da assistência à pessoa nos conflitos armados e por ocasião de catástrofes ou tragédias, naturais ou não. É competente também para velar pela aplicação do direito humanitário por parte dos Estados, para o que tem poderes inclusive para investigá-los ou para servir de intermediário entre entes estatais em tratativas que envolvam matéria humanitária. O CICV pode também impulsionar as negociações internacionais em direito humanitário e contribuir para a difusão deste ramo do direito. É, por fim, a instância de mais alto nível político do movimento da Cruz Vermelha. O CICV é regido pelos estatutos do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Pode haver em cada país uma Sociedade Nacional da Cruz Vermelha ou do Crescente Vermelho, entidades privadas organizadas segundo o ordenamento jurídico dos estados onde operam. As sociedades nacionais são competentes para, dentro do território onde atuam, prestar a assistência cabível em conflitos armados e, na época de paz, para contribuir com a assistência à saúde em geral ou por ocasião de catástrofes. A última dessas instituições é a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, criada em 1919 e sediada em Genebra. Reúne as sociedades nacionais da Cruz Vermelha e tem a função de coordenar e organizar suas ações quando os problemas que estas tenham de enfrentar excedam suas possibilidades ou exijam a cooperação internacional. Atua também na assistência nos conflitos armados e no auxílio necessário por ocasião de grandes tragédias. Atenção, tanto a Federação como as sociedades nacionais compartilham com o CICV o caráter de entidades privadas e independentes de qualquer Estado. O símbolo do movimento é a Cruz Vermelha sobre um fundo branco. Entretanto, para melhor adaptação aos países islâmicos, foi também adotado, como sinal distintivo da organização, o crescente vermelho, sempre sobre um fundo branco. Na atualidade, foi ainda concebido por meio do Protocolo 3 às Convenções de Genebra, um novo símbolo, o cristal vermelho. Há por fim, sinais distintivos diversos em algumas sociedades nacionais.
Além de identificar a entidade, tais símbolos servem como distintivo em tempos de guerra, permitindo a rápida identificação de pessoas, bens e áreas protegidas. Dentre os princípios que orientam a ação da Cruz Vermelha estão a neutralidade, isenção em relação aos beligerantes em qualquer conflito em que ofereça sua assistência, a imparcialidade, a universalidade, a independência, o humanitarianismo, valorização do ser humano por meio da cooperação entre os povos, o trabalho voluntário e a singularidade, somente uma sociedade nacional em cada estado, mas aberta à participação de qualquer pessoa. Com o intuito de conferir a proteção devida às suas funções, as pessoas e bens vinculados ao movimento da Cruz Vermelha gozam de proteção nos conflitos armados. 2. Direito internacional dos refugiados. Um dos problemas que preocupam a sociedade internacional é a frequência com que pessoas, individualmente ou em grupo, abandonam o local onde vivem em decorrência de conflitos armados, desastres naturais ou perseguições de caráter político, ideológico ou religioso e se dirigem a outro estado com o objetivo de ali encontrar a devida proteção. Tais pessoas normalmente são conhecidas como refugiados e necessitam de atenção especial, fazendo jus a normas peculiares de proteção enquanto permanecerem no território do ente estatal para onde se deslocaram. A matéria é objeto da atenção do Direito Internacional dos Refugiados, ramo do direito das gentes que visa a regular a proteção de pessoas nessa situação e a estabelecer o marco legal da cooperação internacional contra o problema. Os principais tratados referentes ao tema são: a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951, Decreto 50.215, de 1961, atualizado pelo Decreto 99.757, de 1990, que retirou as reservas que o Brasil mantinha ao referido acordo, e o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados, de 1967, Decreto 70.946, de 1972. No campo institucional, o principal órgão competente para o tratamento da questão é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, criado pela ONU em 1951 com o objetivo de auxiliar os Estados na aplicação das normas do direito internacional dos refugiados. 2,1. Noções gerais. A definição de refugiado é encontrada na própria Convenção de 1951, art. 1º, atualizada pelo Protocolo de 1967, art. 1, e é sintetizada nas seguintes palavras: trata-se de pessoa que sofre ou teme sofrer, em seu estado de origem, perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou questões políticas e que por esses motivos deixa esse estado e procura proteção em outro, não podendo ou não devendo voltar ao estado de onde veio, onde sua integridade se encontra em risco. Em termos gerais, o direito internacional dos refugiados visa a facilitar a integração dos refugiados nos estados aonde vieram a buscar abrigo, conferindo-lhes no mínimo os mesmos direitos a que os outros estrangeiros fazem jus e dando-lhes um tratamento peculiar em vários outros aspectos, em vista de sua situação particular. A preocupação internacional com o problema tem como marco o período imediatamente após a Primeira Guerra Mundial, dentro da Liga das Nações, com a nomeação de um alto comissário para os refugiados. Em 1943, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, foi criada a Administração das Nações Unidas para o Auxílio e Reabilitação, o UNRRA, com o objetivo de tratar das questões relativas ao reassentamento dos refugiados. Em 1947, a UNRRA foi substituída pela Organização Internacional dos Refugiados, a qual foi sucedida, em 1951, pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR. 2,2. Normas internacionais de proteção aos refugiados. O princípio do non-refoulement. Como afirmamos anteriormente, o principal instrumento jurídico do direito internacional dos refugiados é a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951, atualizada pelo Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados, de 1967.
Ambos os tratados são também conhecidos como Estatuto dos Refugiados. A Convenção é, como afirma Soares, a Carta Magna dos Refugiados que tipifica o status de refugiado, institui seus direitos subjetivos por meio de um arrolamento deles, institui obrigações aos Estados-partes de respeitarem tal status, bem como os deveres de internalizarem nos respectivos ordenamentos jurídicos nacionais as normas protetoras assim definidas e, sobretudo, centraliza num único órgão da ONU, o Acnur, juntamente com seus auxiliares, as tarefas concernentes à implementação e à aplicação eficaz das normas internacionais específicas. O direito internacional dos refugiados é guiado pelo princípio do non-refoulement, também conhecido como princípio da proibição de expulsão ou de rechaço, ou pelo qual, nas palavras de Delumo, não se admite que o refugiado seja enviado de volta ao estado de onde proveio e em que corre risco de perseguição ou de vida, ou seja, é a proibição de rechaço desse estrangeiro. Pelo non-refoulement, fica, portanto, proibido ao Estado impedir a entrada de um pretendente ao refúgio no momento em que este se apresente nos pontos de entrada em seu território quando a proibição de ingresso em seu território implique o retorno do estrangeiro a um país onde sua vida e sua integridade estejam ameaçadas. Com isso, é proibida a deportação do interessado no refúgio quando a medida possa levar a pessoa ao território de um estado onde corra perigo, inclusive no caso de passageiros clandestinos ou irregulares. No mesmo sentido, entendemos que fica também proibida a expulsão do pretendente ao refúgio. Por fim, ainda em vista do direito de non-refoulement, o pedido de refúgio deveria suspender, até decisão definitiva, qualquer processo de extradição pendente, em fase administrativa ou judicial, baseado nos fatos que fundamentarão a concessão de refúgio. O non-refoulement é, portanto, instituto voltado diretamente a proteger a dignidade humana, a ser de start, interpretado de modo a abranger o rol mais amplo possível de situações que possam ensejar risco ao pretendente ao refúgio. Em todo caso, a própria Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados admite, art. 33, que o potencial refugiado pode ser rechaçado pelo estado de refúgio quando por motivos sérios seja considerado um perigo à segurança do país no qual ele se encontre ou que tendo sido condenado definitivamente por um crime ou delito particularmente grave constitua ameaça para a comunidade do referido país. Uma vez caracterizada objetivamente a condição de refugiado, não é possível que o Estado não conceda o refúgio, não cabendo, portanto, a discricionariedade estatal na matéria. Entretanto, o refúgio poderá ser negado a indivíduos que sejam objeto de suspeita séria de terem cometido pelo menos um dos seguintes atos: crime contra a paz, crime de guerra, crime contra a humanidade, crime grave de direito comum fora do país de refúgio, antes de admitidos como refugiados, e todo e qualquer ato contrário aos fins e princípios das Nações Unidas. A Convenção confere aos refugiados diversos direitos que configuram para Soares, um regime jurídico nitidamente diferenciado daquele que, nos Estados democráticos, são conferidos aos estrangeiros com residência permanente ou aos que postulam visto de entrada. Com isso, podemos afirmar que aos refugiados não necessariamente se aplicam todas as mesmas normas relativas aos demais estrangeiros. Exemplo dessa condição refere-se ao trabalho do refugiado. A respeito, o artigo 17 do Estatuto dos Refugiados estabelece que as medidas restritivas aplicadas aos estrangeiros ou ao emprego de estrangeiros para a proteção do mercado nacional do trabalho não serão aplicáveis aos refugiados que já estavam dispensados dessas medidas restritivas à data da entrada desta convenção em vigor pelo Estado contratante interessado ou que preencham uma das condições seguintes: a ter 3 anos de residência no país. B. Ter por cônjuge uma pessoa com a nacionalidade do país de residência. Nenhum refugiado poderá invocar o benefício desta disposição se tiver abandonado o cônjuge. C. Ter um ou mais filhos com a nacionalidade do país de residência.
Os direitos e obrigações dos refugiados foram sumarizados em 1953 pelo primeiro Alto Comissário da ONU para os Refugiados, Gerrit Jan van Elven Godehar, que classificou as normas relativas aos indivíduos nessa situação nas seguintes modalidades. 1. Igualdade de tratamento entre os refugiados e os nacionais do estado de refúgio. Liberdade religiosa, art. 4. Livre acesso aos tribunais, art. 16. Direito à educação primária, art. 22. Direito à assistência médica e social com especial atenção para os refugiados em estado de indigência, art. 23. Direito ao trabalho, a condições laborais dignas e à seguridade social, art. 24. Inexistência de imunidade tributária, art. 29. 2. Igualdade de tratamento entre os refugiados e outros nacionais de seu estado que também se encontram no estado de refúgio. Reconhecimento dos direitos autorais e de propriedade industrial, art. 14. Direito à assistência judiciárias e isenção de cautio judicatum solvi, art. 16. PS Cautio judicatum solvi é um tipo especial de caução, isso é garantia, exigida do autor da ação, brasileiro ou estrangeiro que residir fora do Brasil ou ausentar-se durante a demanda. Serve para garantir as custas e honorários de advogado da parte contrária, se o autor não tiver bens imóveis situados no Brasil que possam garantir este pagamento em caso de perda da demanda. 3. Tratamento mais favorável do que o conferido a outros estrangeiros que não são refugiados. Direito de associação. Liberdade sindical, art. 15. Direitos associados ao exercício de atividades profissionais assalariadas, art. 17. 4. Tratamento tão favorável quanto possível e, em todo caso, não menos favorável do que aquele conferido, nas mesmas circunstâncias, a estrangeiros em geral. Direito ao exercício de atividades não assalariadas, art. 18, e de profissões liberais, art. 19. Direito de aquisição de bens móveis e imóveis, art. 13. Direito ao ensino em todos os níveis e ao reconhecimento de títulos acadêmicos, art. 22. O indivíduo perderá a condição de refugiado nas seguintes hipóteses: se a pessoa voltou a valer-se da proteção do Estado de que é nacional. Se o refugiado, tendo perdido a nacionalidade, a recuperou voluntariamente. Se o indivíduo adquiriu nova nacionalidade e passou a gozar de proteção do novo Estado do qual passou a ser nacional. Se a pessoa voltou a estabelecer-se, voluntariamente, no país que abandonou ou fora do qual permaneceu com medo de ser perseguido. Se tendo deixado de existir as circunstâncias em consequência das quais a pessoa foi reconhecida como refugiada, ela não pode mais continuar recusando a proteção do país de que é nacional ou, no caso dos apátridas, pode voltar ao país de residência habitual. Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, art. 1º. 2,3. Normas brasileiras de proteção aos refugiados, a Lei 9.474 de 1997. Para possibilitar a melhor aplicação do Estatuto dos Refugiados no Brasil, foi elaborada a Lei 9.474, de 1997. Cabe destacar que, antes da promulgação da referida lei, a concessão de refúgio no Brasil fundamentava-se especialmente nas recomendações expedidas pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR. A Lei 9.474 remete, na maior parte de seu texto, ao Estatuto dos Refugiados, embora inclua normas adicionais que, em alguns casos, ampliam a proteção conferida pelas normas internacionais às pessoas que gozam de refúgio no Brasil. A definição de refugiado da Lei 9.474 abrange não só as hipóteses constantes do Estatuto dos Refugiados como também a do indivíduo que, devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. Os efeitos da condição de refugiado são extensivos ao cônjuge, aos ascendentes e aos descendentes, bem como aos demais membros do grupo familiar que dependerem economicamente do refugiado, desde que estejam no Brasil.
Entretanto, a Lei 9.474 exclui da condição de refugiado os indivíduos que sejam residentes no território nacional e tenham direitos e obrigações relacionados com a condição de nacional brasileiro, art. 3, bem como as pessoas que se encontrem nas mesmas hipóteses de exclusão do Estatuto dos Refugiados. Os direitos e obrigações dos refugiados no Brasil, arts. 4 a 6, são fundamentalmente os estabelecidos no Estatuto dos Refugiados, incluindo também o dever de o refugiado acatar as leis, regulamentos e providências destinadas à manutenção da ordem pública. Com o objetivo de executar a política brasileira relativa aos refugiados, sempre nos termos das normas internacionais e internas aplicáveis, a Lei 9.474 criou o CONARE, Comitê Nacional para os Refugiados, órgão colegiado da estrutura do Ministério da Justiça. O CONARE é composto por representantes dos Ministérios da Justiça, das Relações Exteriores, do Trabalho, da Saúde e da Educação e do Desporto, da Polícia Federal e de uma ONG que se dedique a atividades de assistência e proteção aos refugiados no Brasil, art. 14. O Acnur é sempre convidado a participar das reuniões do CONARE com direito à voz, mas sem direito ao voto. Cabe ao CONARE analisar o pedido de refúgio e declarar o reconhecimento da condição de refugiado ou determinar, em primeira instância, sua perda, bem como orientar e coordenar as ações necessárias à proteção, assistência e apoio jurídico aos refugiados e aprovar instruções normativas que permitam a execução da Lei 9.474. A Lei 9.474 delineia, entre os artigos 17 e 32, todo o processo de obtenção do refúgio que deverá ser rápido e gratuito, art. 47. Caso o refúgio seja negado, cabe recurso ao Ministro da Justiça e, no caso de recusa definitiva do pedido, ficará o solicitante sujeito à legislação de estrangeiros. Em todo caso, sua transferência para o país de nacionalidade ou de residência habitual não deverá ocorrer enquanto permanecerem as circunstâncias que põem em risco sua vida, integridade e liberdade. Nos termos da Lei 9.474, a solicitação de refúgio deve suspender, até decisão definitiva, qualquer processo de extradição pendente, baseado nos fatos que fundamentam o pedido de refúgio, em fase administrativa ou judicial. Ainda a teor da Lei 9.474, o reconhecimento da condição de refugiado deve obstar o seguimento de qualquer pedido de extradição baseado nos fatos que fundamentaram a concessão de refúgio. Em ambos os casos, o pleito de reconhecimento como refugiado deve ser comunicado ao órgão onde tramitar o processo de extradição. De qualquer modo, a decisão que concede o refúgio, apesar de competir a órgão vinculado ao Poder Executivo, está sujeita a controle jurisdicional. A respeito, cabe destacar o texto encontrado no informativo 558 do STF, em que restou estatuído que, não obstante a Corte, em princípio e incidentalmente, houvesse declarado, no julgamento da este 1008, Governo da Colômbia, DJE de 2007, a constitucionalidade do art. 33 da Lei 9.474 de 1997, o reconhecimento da condição de refugiado obsta ao seguimento de qualquer pedido de extradição baseado nos fatos que fundamentaram a concessão de refúgio. E independentemente da estima do acerto, ou não, dessa decisão, destacou que ficariam por esclarecer as condições em que a outorga de refúgio extinguiria o processo de extradição. Nesse ponto, o STF ressaltou que, apesar de reconhecido, naquele julgado, o caráter político-administrativo da decisão concessiva de refúgio, revendo os termos e o alcance da lei, à luz sistêmica da ordem jurídica, aduziu, ou seja, alegou que tal afirmação não poderia ser entendida em acepção demasiado estrita, nem que o fato de o poder ou dever de outorga ser atribuição reservada à competência própria da União por representar o país nas relações internacionais, lhe subtrairia, de forma absoluta, os respectivos atos jurídico-administrativos ao ordinário controle jurisdicional de
Legalidade. Ainda sobre esse ponto, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, reafirma a possibilidade de controle judicial dos atos do CONARE que concederam o refúgio no Brasil. Entretanto, o STJ destaca que o Poder Judiciário nesse tema deve, em regra, limitar-se a analisar as questões de legalidade do procedimento de concessão do refúgio, sem apreciar o acerto ou desacerto da decisão do CONARE, incumbido legalmente de tal mister, sob pena de invadir o mérito da decisão administrativa. Acrescenta o STJ que, o direito comparado, ao deparar com a tendência mundial de excessiva flexibilização na concessão do status de refugiado tende a restringir o papel do Poder Judiciário para aferir as condições da concessão do asilo. A condição de refugiado no Brasil cessa nos termos do artigo 38 da Lei 9.474 de 1997 que emula, isso é, imita o artigo 1-c, do Estatuto dos Refugiados, art. 38. A perda da condição de refugiado, por sua vez, ocorre nos casos do artigo 39 da Lei 9.474 de 1997, que são os seguintes: renúncia e saída do território nacional do indivíduo sem prévia autorização do governo brasileiro, o que submete a pessoa ao regime geral do Estatuto do Estrangeiro, a falsidade dos fundamentos invocados para a concessão do refúgio, a prova posterior da existência de fatos que teriam caso fossem conhecidos, impedido a outorga do status de refugiado e o exercício de atividades contrárias à segurança nacional ou à ordem pública. A decisão a respeito da cessação ou perda da condição de refugiado compete ao CONARE, cabendo recurso ao Ministro da Justiça no prazo de 15 dias após o recebimento da notificação cabível ou, não sendo encontrado o estrangeiro, da publicação do ato no Diário Oficial da União, art. 40. Cabe destacar que, a fim de sanar dúvidas a respeito, o CONARE aprovou, em 2010, súmula que estabelece que a perda da condição de refugiado em razão de saída do território nacional sem prévia autorização do CONARE, conforme o artigo 39 da Lei 9.474, de 1997, não se dará de forma automática e dependerá da análise do caso concreto. O STJ reconhece que a expulsão de estrangeiro que ostente a condição de refugiado não pode ocorrer sem a regular perda dessa condição. 3. Quadros sinóticos. Quadro 1. Direito internacional humanitário, informações gerais. Princípios: neutralidade, universalidade, não discriminação, humanidade. As normas devem ser aplicadas em todas as circunstâncias. As normas aplicam-se a qualquer tipo de conflito armado, externo ou interno. Encontram-se protegidos pessoas, bens e locais fora de combate ou que não estejam envolvidos nas hostilidades. Pessoas e bens protegidos. Regra geral: pessoas, bens e locais fora de combate ou que não estejam envolvidos nas hostilidades. Civis e bens de uso civil. Militares feridos, doentes, náufragos ou prisioneiros de guerra. Pessoal sanitário. Instalações e equipamentos sanitários. Religiosos. Pessoal de imprensa. Mortos. Prioridade de proteção: crianças, mulheres grávidas, parturientes e mães de lactentes ou com filhos de baixa idade. Principais normas: os não combatentes e combatentes fora de combate devem receber tratamento humano. São proibidos ataques a civis, pessoal sanitário, religiosos, pessoal de imprensa, não combatentes e combatentes fora de combate, bem como aos equipamentos, instalações e locais de uso civil, sanitário, religioso ou não bélico. São protegidos os bens culturais. São proibidas as represálias, tomadas de reféns, cercos, etc. Os feridos, doentes e prisioneiros em poder do inimigo devem ser tratados humanamente, não podendo ser torturados e devendo receber assistência médica, alimentação, etc. O pessoal sanitário deve ter a maior liberdade possível para atuar. O processo judicial deve ser conduzido de acordo com as garantias reconhecidas pelos povos civilizados. Quadro 2. A aplicação do direito humanitário, órgãos.
Órgão: ONU. Informações importantes. A ONU pode atuar no campo do direito humanitário, em vista de seu compromisso com a paz e a dignidade humana. Pode emitir recomendações quanto ao tema ou aplicar sanções contra os estados que descumpram o direito humanitário. Órgãos: Conferência Internacional, Comitê Permanente, Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários, etc. Órgão: TPI. Informações importantes. Processo e julgamento de pessoas naturais que violaram normas de direito humanitário. Órgão: Estados. Informações importantes. Os órgãos internos dos estados, como o judiciário, podem aplicar as normas de direito humanitário que tiverem sido introduzidas nos respectivos ordenamentos jurídicos. Órgão: Cruz Vermelha. Informações importantes. Instituições do Movimento da Cruz Vermelha, Comitê Internacional da Cruz Vermelha, CICR, Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho e Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Todas as instituições da Cruz Vermelha são entidades privadas, organizadas segundo o direito dos estados onde se encontram. CICR, entidade de maior nível político na Cruz Vermelha. Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, Coordenação das Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, instituições da Cruz Vermelha nos estados. Missão do Movimento da Cruz Vermelha: contribuir com a elaboração de normas de direito humanitário e com sua aplicação em conflitos armados, divulgar o direito humanitário e, em tempo de paz, atuar em desastres. Quadro 3. Direito Internacional dos Refugiados. Principais normas. Estatuto dos Refugiados, Convenção e Protocolo. É refugiado a pessoa que sofre ou teme sofrer, em seu estado de origem, perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou questões políticas. Princípio do non-refoulement. A pessoa que preencha as condições para ser refugiado tem direito ao benefício, não cabe a discricionariedade estatal na concessão do refúgio. Denegação do refúgio, crime contra a paz, crime de guerra ou crime contra a humanidade, crime grave de direito comum fora do país de refúgio, e todo e qualquer ato contrário aos fins e princípios das Nações Unidas. Regime jurídico ligeiramente diferenciado dos estrangeiros em geral. Perda da condição de refugiado, se a pessoa voltou a contar com a proteção do estado de origem ou de um outro estado, se a pessoa voltou a estabelecer-se, voluntariamente, no país que abandonou, se deixaram de existir as circunstâncias que motivaram o refúgio. Lei 9.474 de 1997. A definição de refugiado da Lei 9.474 abrange também os indivíduos que deixaram um estado devido a grave e generalizada violação dos direitos humanos. Os efeitos do refúgio são extensivos a familiares e dependentes. Não podem ser refugiados os residentes no Brasil e pessoas que tenham direitos e obrigações relacionados com a condição de brasileiro. Direitos e obrigações dos refugiados, artigos 4 a 6 da Lei 9.474 e, especialmente, acatar as leis, regulamentos e providências destinadas à manutenção da ordem pública. Criação do CONARE, ao qual cabe analisar o pedido de refúgio, declarar o reconhecimento da condição de refugiado ou determinar, em primeira instância, sua perda. Processo de obtenção do refúgio, artigos 17 a 32 da Lei 9.474. Perda da condição de refugiado, renúncia e saída do território nacional sem autorização do governo brasileiro, falsidade dos fundamentos invocados para a concessão do refúgio, prova posterior da existência de fatos que impedem a outorga do refúgio, e exercício de atividades contrárias à segurança nacional ou à ordem pública.